Oi, crianças, tudo bem? Ai, a tia tá morrendo de saudade de vocês. Queria dar um abraço em cada um beijinho, fazer cosquinha, pra gente fazer bastante bagunça junto. Mas como nós não estamos podendo, né? Nós vamos interagir pela tela. Mas eu quero que vocês acompanhem a titia neste momento, tá bom? Então, para começar a nossa aula, nós vamos fechar os olhinhos e falar com o Papai do Céu. Lembra como que a tia falou com vocês? Mãozinha com mãozinha, olhinhos fechados, cabeça baixa, pensando em Deus. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite, mesmo longe, nós podemos nos ver, nós podemos aprender da Tua Palavra e abençoe este momento, que possa ser um momento divertido, um momento de aprendizado e que nós possamos estar sempre atentos ao que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Quem aqui lembra do nosso amiguinho? Vocês lembram o nome dele? Olha, quem lembra? O nome dele é Joãozinho. Joãozinho, ele era um menino que tinha a cabeça meio quente. Tudo fazia com que ele ficasse nervoso. Se falasse não para o Joãozinho, ele já ficava todo arrupiado. Aí ele ia, respira, respira, respira. Se você acontecesse dele dar um tropecado no chão, ele ficava nervoso. Tudo fazia o Joãozinho ficar muito bravo. Até que um dia, o que aconteceu? Ele encontrou quem? Jesus. Ele aceitou Jesus no coraçãozinho dele e agora ele consegue controlar toda aquele braveza, aquele nervoso que ele tinha no coraçãozinho dele. Só que Joãozinho, ele tinha um amigo. E olha aqui quem é o amigo dele. Sabe como que é o nome desse amiguinho dele? O amiguinho dele se chama Pedro. E Pedro, ele cresceu numa família onde ninguém ensinou boas maneiras para ele. Ele era um menino muito difícil. Ele brigava com todo mundo. E aí, o Joãozinho foi se afastando dele, e o Pedro foi ficando sozinho lá no cantinho dele. Um dia, numa festa de aniversário, quem aqui gosta de comer bolo, dos brinquedos, dos docinhos? O Pedro e o Joãozinho se encontraram novamente. Os dois, eles ficaram conversando horas e horas. E aí, o Pedro foi contando um monte de coisas para o Joãozinho. E eu vou contar para vocês o que todo esse tempo que o Pedro ficou sozinho, o que aconteceu com ele. O Joãozinho agora vai ficar aqui, prestando atenção. O Pedro, ele tinha uma vida normal. Parecia ser tudo normal. Porém, sabe o que entrou na vida do Pedro? Vocês conseguem ler aqui? Pecado. O pecado, o que é pecado mesmo? Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Olha só, nós temos falar palavrão, desobedecer, roubar, matar, falar mentiras, brigas. E isso tudo foi fazendo parte da vida do Pedro. Olha só, o Pedro, ele começou a andar com umas companhias que ensinaram para ele um palavrão.
Qualquer coisa que fazia, o Pedro xingava. Se ele estava andando na rua, às vezes tinha uma pedrinha, ele dava aquele trupicão, o Pedro xingava. A mãe dele falava assim: Pedro, que boca suja! Você não pode ficar xingando. Aí sabe o que ele fazia? Respondia a mãe dele, falava que a mãe dele era chata. E o pecado foi entrando na vida dele e fazendo com que ela, olha lá, sujando o coraçãozinho dele. O pecado, ele vai manchando as nossas vidas. Olha lá, era tudo limpinho, agora vai deixando sujo. O Pedro também aprendeu, sabe a quê? A falar mentira. Ele faltava da escola e falava com a mamãe que ele tinha ido na escola, mas na verdade ele tinha ido na quadra jogar bola. Ele também falava que tinha feito o dever da escola e nada de fazer o dever da escola. Ele ficava jogando videogame. E quando ele foi contando isso tudo para o João, o Joãozinho ficou assim: Pedro, quanta coisa feia! Sabia que isso desagrada a Deus? A Deus? Tô nem aí para esse cara. Eu não quero nem saber quem é ele. E aí, ele não gostava de ninguém que fosse cristão. Isso porque o pecado já estava tomando conta da vida dele. E para piorar, quando o Pedro foi crescendo, ele aprendeu, sabe a quê? A roubar. Sabe que não adianta a gente acha que só roubar é pegar coisas grandes. Não. Sabe aquele lápis bonito que às vezes um amiguinho deixou na escola? Você sabe de quem que é, mas você quer ficar para você e fala: achado não é roubado. Mas é mentira, é roubo. E o Pedro começou a pegar essas pequenas coisas na escola. De repente, ele começou a pegar o dinheirinho do papai e da mamãe. E o pecado foi só sujando a vida dele. E Pedro se tornou uma pessoa irreconhecível. Ele brigava muito, ele falava mentira, ele fazia muita coisa ruim. Porém, depois de falar todas essas coisas do pecado, tudo que ele fez, o Joãozinho falou assim: Pedro, eu preciso falar com você uma coisa e você vai me ouvir. Eu precisei de sair de perto de você porque você estava me fazendo muito mal. E eu não sabia como que eu ia falar isso para você, mas agora você vai me ouvir. Existe uma pessoa que pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. E essa pessoa é Jesus. Jesus pode limpar o coraçãozinho do Pedro, crianças? Será que Jesus é capaz de deixar o coraçãozinho dele limpo? Pois é. O Joãozinho falou para ele o que está escrito lá em Romanos 6. Papai e mamãe, depois vocês leiam todo o capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14, com os seus filhos em casa, para eles entenderem que hoje nós estamos livres do pecado pela graça, porque Cristo morreu na cruz para nos salvar. E aí ele leu e falou assim falou com o Pedro, que está escrito em Romanos 6, no versículo 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele falou esse versículo para ele, mas também contou que Cristo morreu na cruz para salvar os nossos pecados, contou que Cristo não teve pecado nenhum.
explicou toda a história lá atrás de que antes era preciso de sacrificar um cordeirinho, mas que Cristo veio como o cordeiro puro, santo e sem mancha nenhuma. E aí, sabe o que aconteceu? O Pedro ficou escutando tudo que Joãozinho falava e o coraçãozinho dele foi se enchendo de esperança, querendo ser uma pessoa melhor. E aí, sabe o que aconteceu? Olha quem veio para nossa história! Quem é esse daqui? Jesus! Olha que Jesus bonito! Olha, ele tem uma capa igual um super-herói. Sabe por quê? Porque Jesus é o único que tem o poder de limpar o coraçãozinho do Pedro e de todas as crianças e qualquer pessoa que esteja com o coraçãozinho manchado do pecado. E aí, o Pedro, junto com o Joãozinho, fez uma oração falando assim: Papai do céu, hoje eu quero que Jesus venha morar no meu coração, que ele limpe toda a sujeira que o pecado fez na minha vida. Eu quero e eu aceito Jesus no meu coração para morar dentro de mim e que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Em nome de Jesus, amém. Quando Pedro fez essa oração, o sangue de Jesus ele é capaz de limpar o pecado. E aí, olha só, o sangue de Jesus foi entrando na vida do Pedro e limpou tudo. Como que o sangue de Jesus é poderoso! Olha! Agora Pedro está limpinho de novo. Só que será que nós, até mesmo eu e você, não pecamos mais? Não, a Bíblia fala que nós somos pecadores e que nós carecemos da glória e da graça de Deus. Só que agora tem um diferencial. Mesmo que às vezes nós desobedecemos o papai e a mamãe, o pecado, ele não fica no nosso coração. Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. E ele fala, olha, você agora tem o sangue de Cristo. Agora, você tem que pedir perdão pelo seu pecado. Mesmo se você desobedece, mesmo se você briga na escola, briga com seu irmão, o pecado não é mais capaz de sujar o seu coraçãozinho, porque nele agora tem o sangue que limpa todo o pecado, que é o sangue de Jesus. E agora, o Pedro e o Joãozinho são amigos inseparáveis. Um ajuda o outro em tudo que eles precisam de fazer. Vão para a igreja junto, vão para a escola junto. E isso porque Jesus, ele limpou o coração de Pedro. Todos ficaram impressionados com o comportamento desse novo Pedro. E assim, crianças, nós devemos ter o compromisso, como o Joãozinho fez, de falar para os nossos amiguinhos que não têm Jesus no coração sobre a importância de ter o nosso suficiente Salvador, o nosso único Salvador, que é capaz de limpar o nosso coraçãozinho e nos tornar pessoas melhores. Tá bom? Agora, junto com o papai e a mamãe, vamos fazer uma experiência. Então, vocês vão pedir um prato. Olha, a tia vai pegar junto com vocês, ó. Um prato, um pouquinho de água
Eu acredito que a mamãe tem orégano em casa. Se não tiver, mamãe ou papai, pode ser pimenta do reino ou qualquer tempero que ele fique em cima da água, tá? Que ele não afunde, não pode ser pesado, tá bom? Até mesmo, às vezes, pó de café, dependendo da densidade do pó, ele também dá certo, tá? Mas a preferência é o orégano, tá? Então, a gente vai pegar um copinho com água, pode ser uma xícara, tá, mamãe, papai, com água, e o outro vai ser água com bastante detergente, detergente de lavar vasilha, tá? Nós vamos colocar a água no prato e a água significa nós, cada um de vocês, tá bom? E o orégano significa o pecado. O pecado, ele fica aqui, ó. Bem, vou pôr bastante aqui para vocês verem. O pecado, ele tá aqui, sempre perto da gente. A gente sabe que o inimigo sempre fica bolando um plano para nos fazer pecar. Porém, quando nós nos afastamos de Jesus, ou às vezes nós esquecemos de ler a Bíblia, de orar, a nossa camada protetora, ou até mesmo tem pessoas que não têm Jesus, quando ela vai e peca, olha só, o pecado, ele fica grudado na gente, ele fica juntinho, ele nos deixa sujo. Mas, limpa a mão, limpa tudo. Se nós temos Jesus, vamos pôr o dedinho no sabão. Olha só. Puf. O pecado, ele se afasta de nós. Ele não tem poder para nos sujar mais. Então, vocês fazem aí dentro de casa e vocês vão ver que legal que é. Então, quando você tem Jesus, o pecado não tem mais o poder de te sujar. Mas quando você está longe de Jesus, não busca mais. Quando você conhece aquela pessoa que não tem Jesus no coração, você precisa de falar de Jesus para ela, para que ela possa ter o mesmo poder que você tem. O poder dado por quem? Por Cristo. Hoje, nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Vamos fazer uma oração então? Se vocês quiserem, também, eu acho que os pais sabem da musiquinha O Sabão. Vocês cantem com eles depois e aí vocês vão lembrar e fixar isso sempre. Que o sabão, ele limpa bastante coisas, mas o nosso coraçãozinho que limpa é somente o sangue de Jesus. Vamos fechar o nosso olhinho agora, fazer Papai do Céu e pedir que Ele nos dê uma ótima semana. Papai do Céu, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa historinha e obrigado pelo Senhor já morar no nosso coração. Obrigado porque o sangue do Senhor já nos limpou e hoje o pecado não é capaz mais de nos sujar. Pedimos que o Senhor continue nos protegendo, nos livrando do pecado, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos faça sempre perceber que quando erramos nós precisamos de falar com o Senhor e de pedir perdão. Nós pedimos que o Senhor já nos perdoe de qualquer falta, pecado que nós cometemos. Em nome de Jesus, amém. Um beijão, crianças, que vocês tenham um ótimo restante de domingo e que a semana de vocês seja uma semana animada, que vocês possam brincar, mas principalmente, lembre-se que vocês precisam de sempre orar e ler a Bíblia, para que nós possamos sempre estar mais perto
e mais protegidos pelo sangue de Jesus. Um beijão!